Olá pessoal, tudo bem? Infelizmente no áudio a gente vai ter a chuva nos incomodando e vai ter que tocar assim mesmo porque eu quero soltar logo o módulo para vocês, mas não tem importância. Infelizmente a gente tem que se adaptar, né? Então que seja com a chuva mesmo. A gente já está se adaptando na quarentena. Espero que esteja sendo tudo bem para vocês. Para mim tá meio bagunçado, mas eu pensei dessa forma de fazer as aulas com vocês. Eu não sei se é a melhor forma, eu tô testando, eu tô fazendo 1000 gambiarras na minha casa, mas não tem importância, a gente vai se adequando. Eu gostaria bastante que vocês comentassem e falassem, faz diferente, muda. Eu tenho vontade de ter uma lousa na minha casa, minha mãe também é professora e ela gostaria. Daí eu não sei até que ponto é vantajoso comprar, enfim. Por enquanto eu vou usar esse métodozinho aqui com a folha de papel, sem mostrar o rosto, porque fica muito ruim fazer uma selfie de aula. Bom, nessa aula aqui em especial, ela é só um extra. Como eu tinha prometido para vocês, essa aula nossa, que teoricamente seria presencial, eu ia dar continuidade no módulo 1. Na verdade, eu ia fazer algumas observações antes de começar o módulo 2. E quais observações seriam essas? Aquelas que eu acabei comentando de uma forma corrida antes da aula de física ótica, que eu acabei até roubando um pouquinho do tempo da Laira. A primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês, pessoal, é uma coisa muito importante que, se vocês fizeram um módulo todo, vocês viram os exercícios de propriedade de gráfico de corrente contra tempo. Pessoal, o gráfico de corrente contra tempo ele tem uma propriedade muito importante, porque quando nós calculamos a área desse gráfico, essa área aqui, nós vamos multiplicar um valor de corrente contra um valor de tempo. E basicamente, quando a gente olha, não sei se está dando para enxergar legal, quando a gente olha para a definição de corrente, quando nós passamos esse ΔT para cá, nós encontramos que Q é igual a corrente vezes tempo. Então eu posso dizer que quando eu encontro a área de um gráfico de corrente contra tempo, eu estou encontrando numericamente o valor da carga. Por exemplo, vamos pegar o exercício 2 da página 7, ainda no nosso materialzinho do módulo 1. Esse exercício da UFPR nos fornece esse gráfico, que o eixo Y é a corrente em miliampere, deixa eu mudar de caneta, em miliampere, e o tempo está em segundos. Ele nos fornece o valor da carga elétrica elementar e pergunta uma incógnita por item. Vamos então responder cada item baseado nesse gráfico. O primeiro item já nos pergunta o valor da carga do que está acontecendo nesse condutor metálico. Se eu tenho o gráfico, eu sei calcular a área desse gráfico, ele me pede a carga, então eu tenho tudo que eu preciso. Isso aqui é a área de um trapézio, pessoal. Eu poderia dividir ela em duas áreas de triângulo, percebem? Em uma área de retângulo, mas eu acho mais conveniente fazer um cálculo só, por pura preguiça minha, mas se vocês não lembrarem, não tem problema. Esse valor aqui está em miliampere-hora, então na hora que eu for colocar na minha formulazinha de área de trapézio, eu já vou colocar esse valor aqui em 10 a menos 3. Senão, eu poderia converter no meio do caminho, como a gente já fez várias vezes em outros exercícios. Então, eu sei que o meu valor da minha carga é numericamente o valor da minha área do trapézio. E essa área é a base maior do meu trapézio, mais a minha base menor, que é essa área aqui, vezes a altura dividido por 2. Então eu sei que a minha carga é 8 mais de 2 a 4, 2, vezes 64 vezes 10 a menos 3, já converti o mili, dividido por 2.
Já posso dividir aqui, porque me é conveniente dividir o 64 por 2, eu fico com 32 aqui em cima, então eu tenho que Q é igual a 10 vezes 32 vezes 10 a menos 3. Já vou multiplicar esse 10 pelo 10 a menos 3 e eu fico com 32 vezes 10 a menos 2. Como eu quero colocar isso aqui em notação científica, eu quero colocar uma vírgula aqui. Para que isso aconteça, eu tenho que dividir o 32 por 10. Como isso aqui é uma igualdade, se de um lado eu dividir o 32 por 10, do outro lado eu tenho que dividir o Q por 10. Então fica Q dividido por 10 é igual a 3,2 vezes 10 a menos 2. Passando isso aqui para cá, eu vou alterar esse expoente aqui, eu vou somar 1. Então eu encontro que a minha carga Q é 3,2 vezes 10 a menos 1 coulomb de carga. Passando agora para o meu item B, ele está me perguntando sobre o número de elétrons, o número de cargas elétricas elementares que é transferido nesse fluxo de carga. Como que eu encontro isso? Na relação, na definição de carga, que é Q é igual a N vezes Z. A carga nós acabamos de descobrir, a carga é 3,2 vezes 10 a menos 1. O N é justamente o que o exercício me pergunta e ele me fornece o valor da carga elétrica elementar aqui, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Passando este valor para cá, eu tenho que N é igual a 3,2 vezes 10 a menos 1, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Posso dividir o 3,2 por 1,6 e dá 2. E eu posso pegar este valor aqui e passar para o lado de cima. Sendo assim, eu vou ficar com 2 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a mais 19. Se eu passei para cima, o valor do expoente fica positivado. Então eu encontro o meu valor de N é 2 vezes 10 a 18 elétrons. E por último, ele vai nos cobrar o valor da intensidade média de corrente elétrica. Esse é um valor, pessoal, que eu optei por não trabalhar na aula, porque, querendo ou não, a gente tem que trabalhar na aula o que mais cai nas provas como o Enem, o Nesp, que é o que vocês prestam na sua maioria. Mas eu não poderia deixar de mostrar para vocês uma prova que, às vezes em questões abertas, cobra um pouco além de conceitos da física, como é o caso da UFPR, como é o caso muitas vezes de segunda fase de FUVEST, ou até de ITA, enfim, vocês, quem presta esse tipo de prova sabe. Então eu não poderia deixar de comentar o que é a intensidade média de corrente. Quando que isso vai se aplicar? A gente vai entender melhor o porquê que isso se aplica na minha próxima explicação teórica, mas basicamente uma situação em que a corrente ela vai variar ao longo do tempo, como aqui. Ela vem numa crescente, fica estável e depois ela decresce em quantidade, no valor da intensidade dela. Eu tenho que pegar todo o valor da carga que foi transferida, que é o meu Q total, que a gente calculou, tá aqui, né? E eu vou dividir pelo tempo total que essa corrente foi analisada, que no caso aqui do nosso exercício é 8. Então, é uma conta até que bem simples para nós aqui. 3,2 vezes 10 a menos 1 coulomb dividido por 8 segundos. Eu tenho então que a minha intensidade média, dividindo esses dois valores, é 0,4 vezes 10 a menos 1. Como eu quero colocar isso em notação científica, eu multiplico o 0,4 por 10. Como isso é uma igualdade, vou multiplicar desse lado também por 10. Eu tenho então que 10 I med é igual a 4 vezes 10 a menos 1. Passando esse valor dividindo, eu vou diminuir o valor desse expoente em uma unidade. Sendo assim, eu tenho que a intensidade média de corrente elétrica é 4 vezes 10 a menos 2 ampere. Não poderia deixar de comentar com vocês, mas
se eu não me engano, tem 2 ou 3 exercícios que não costuma cair tanto, mas não deixa de cair nos vestibulares, mas mesmo assim não é com tanta intensidade. Mesmo assim tá aí para quem presta. Dando sequência nos comentários do nosso módulo 1, só um instantinho. Eu preciso comentar com vocês dos tipos de corrente elétrica. Os tipos de corrente elétrica, pessoal, eles têm a ver diretamente com como que a nossa intensidade de corrente elétrica vai variar ao longo do tempo. Qual é a relação de intensidade com o tempo? Se por acaso a nossa corrente sempre tiver o mesmo valor de intensidade, independente do tempo que passe, a gente vai denominar ela de contínua. Mas caso a nossa corrente ela varie no seu valor, aumenta e diminui ao longo do tempo, ela vai se chamar alternada. Justamente por conta dessa variância de corrente com tempo, dessa variância no caso da corrente alternada, que a gente entende o porquê da nossa intensidade média de corrente elétrica. Esse valor aqui ele começa a fazer mais sentido, por mais que eu expliquei ele um pouco por cima agora há pouco, para que a gente possa resolver o nosso exercício. Quando a gente olha essa análise de tipos de corrente que a gente entende. Essa aqui, o valor sempre é o mesmo, então o valor médio, o valor que está distribuído ao longo do tempo, melhor assim dizendo, ele sempre é o mesmo. Agora, o valor médio desse aqui nem sempre é a linha média entre os dois pontos. Nem sempre é possível. Num caso como o desse gráfico, se a gente pegasse aqui o valor de 32, é claro que 32 não representa uma quantidade média de intensidade de corrente que foi distribuído ao longo de todo esse tempo, no caso desse condutor. Por isso que a gente tem que entender o tanto de carga que fluiu ao longo desse fio e o tanto de tempo que aconteceu esse fluxo. A gente tem que voltar para a definição de corrente e entender o contexto global para poder definir um valor médio, para poder distribuir a quantidade de carga nos valores de tempo que nós temos. Então, assim, nós definimos os tipos de corrente. Entender tipos de corrente também é importante para que a gente possa entender algum tipo de enunciado. Corrente alternada, pessoal, está muito ligado no que nós temos no nosso dia a dia, na nossa casa. A corrente contínua muitas vezes são situações teóricas, mas entender o que significa cada uma dessas coisas é saber interpretar melhor um enunciado. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, já falei na outra aula, é quando a gente fala de corrente elétrica em líquidos. Corrente elétrica em líquidos, vocês vão trabalhar melhor na química. Por que eu comento sobre isso agora? Porque eventualmente existe um exercício ou outro na física. E aí, caso vocês se deparem com esses exercícios antes de terem essa aula em química, caso vocês façam alguma prova no meio do ano, por exemplo, eu gostaria que vocês já soubessem. Numa situação de líquidos, a gente não vai ter aquele caso do fiozinho de cobre, que nós temos apenas elétrons livres, e esses elétrons eles são ordenados quando eu tenho uma corrente. Aqui o que acontece? A pilha, a bateria, ela conecta eletrodos na água. E nessa água, ou nesse líquido, o que está disperso? Cátions e ânions. Cargas tanto positivas quanto negativas. Eu não tenho um fluxo exclusivo de cargas negativas. Agora as cargas positivas elas entram em cena. E aqui tem uma outra particularidade. As cargas positivas elas vão na direção do eletrodo negativo. E as cargas negativas elas vão na direção do eletrodo positivo. Nós temos um fluxo que não é unidirecional. Como que a gente calcula a intensidade de corrente elétrica nesse caso? A gente pega o valor em módulo da quantidade de carga de cátions, ou seja, das cargas positivas, e soma com o valor em módulo da quantidade de carga dos ânions, ou seja, das cargas negativas, e divide pelo tempo que nós estamos analisando, né? Pelo nosso ΔT. E pronto. Eu coloquei 1 ou 2 exercícios também sobre isso, só para vocês fixarem o conceito, mas vocês vão trabalhar melhor isso na química, tudo bem? Outra coisa que eu precisava falar era sobre o contato de uma lâmpada. Pessoal, quando nós pensamos em uma lâmpada, a gente tem que pensar na lâmpada dessa forma. Aqui eu coloquei um caso de uma lâmpada incandescente,
que não está mais no nosso dia a dia, mas é que ela é bastante didática para essa explicação. Uma lâmpada, ela tem mais ou menos essa configuraçãozinha aqui que eu esquematizei no papel. Ela apresenta no seu interior um resistor, uma molinha pequenininha, e ligado a esse resistor 2 fios. Um dos fios vai se ligar à rosca metálica e o outro fio vai se ligar à base metálica. Uma ligada à rosca lateral aqui e a outra ligada na base, aqui no fundinho. O que nós precisamos pensar quando a gente vai conectar uma pilha, uma bateria, qualquer diferença de potencial que for numa lâmpada? A gente tem sempre que lembrar de conectar um dos fios na rosca lateral e o outro dos fios na base metálica. Não importa se o negativo é na base ou o negativo está aqui lateralmente e vice-versa. O que a gente tem que lembrar é que tem que fluir aqui uma corrente elétrica. Uma corrente tem que fluir aqui dentro. Uma corrente de elétrons vai atravessar essa lâmpada. Para que ela literalmente atravesse, nós temos que fazer com que haja um circuito aqui dentro. Se por acaso eu conecto 2 fios no mesmo ponto, ou eu conecto um fio só, eu não tenho um fluxo, eu não tenho um caminho único. Então, não tem como existir corrente. Pensando nisso, no contato de uma lâmpada, eu já consigo comentar com vocês sobre chave paralela, que tem um exercício apenas de chave paralela. Mas é exatamente esse tipo de exercício que eu tenho medo que caia, porque é a cara do Enem, é uma situação plenamente do nosso cotidiano e a gente precisa entender. Aqui nós temos 2 situações de conexão caseira, né, numa situação do nosso, que existe no lar da gente, nas nossas casas. Essa bolinha com um X no meio está representando o que seria uma lâmpada. E nós temos 2 formas bem comuns de se conectar a uma lâmpada. Aqui o que eu tenho são fiações que vêm da rua, pessoal, que vêm da usina elétrica, que é a fase, que é como se fosse o nosso polo positivo. Não é, nós vamos estudar melhor futuramente, mas é o que importa para nós aqui, é um efeito didático. E o neutro, que serve como um negativo. Pessoal, imagine numa situação como essa, que é bem comum acontecer, não sei se estava torto, perdão, que é bem comum acontecer. O que puxa-se um fio da fase e outro do neutro para formar um interruptor. E para formar outro interruptor ligado na mesma lâmpada, nós puxamos outro fio da fase e outro fio do neutro. Você percebe que se nós fechássemos um desses interruptores aqui, para que haja fluxo, para que eu tenha corrente passando por essa lâmpada, eu teria que fechar os 2 simultaneamente. É uma situação, e não necessariamente na mesma configuração, existe uma configuração específica que os 2 têm que estar fechados. Isso aqui, pessoal, é muito comum de ser feito e muito comum de ser feito na base da gambiarra. E é exatamente isso que questões como a do Enem, que eu coloquei no módulo de vocês, vão cobrar. Porque isso aqui é errado. O que a gente tem que pensar quando a gente liga uma lâmpada, quando a gente forma um interruptor, uma chave, a gente tem que pensar nessa configuração em paralelo aqui. Porque a gente tem que puxar um fio da fase, um fio do positivo, como a gente coloca aqui, né? Um fio do positivo. É o mesmo princípio. E um fio do neutro, um fio como se fosse do negativo, não é, mas é só para que a gente possa entender melhor. E aí, a partir disso, nós, através dessas 2 fiações em paralelo que nós instalamos na nossa casa, independente de qual interruptor nós apertarmos, nós ligarmos, a gente sempre vai escolher o que nós queremos. Eu posso ligar a minha lâmpada aqui e desligá-la aqui, e não vou ter problema nenhum. Eu não tenho que apertar os 2 simultaneamente, eles não têm que estar numa configuração em conjunto. Eu estou num ponto do meu quarto, eu acendo a lâmpada. Eu quero sair do meu quarto, eu aperto outro botão, outro interruptor e pronto. Eu tenho que sempre lembrar dessa configuraçãozinha aqui. Se eu não me engano, é o último exercício da atividade Enem que eu coloquei para vocês. Então, deem uma atenção especial para chave paralela.
Do resto, pessoal, eu espero que vocês tenham feito todos os exercícios, espero que vocês tenham visto as duas listas extras que eu coloquei no e-mail de vocês. O módulo que eu fiz tinha alguns erros de digitação, o pessoal mandou para mim. Por favor, sintam-se à vontade de mandar erros para mim que vocês acham que está errado ou que vocês erraram, eu também estou aberto a tirar dúvidas. E eu faço questão de editar, alterar e eu reenvio para vocês com as correções, tudo bem? Já vai ter outra aula em sequência, que é do módulo 2, mas caso você esteja com o módulo 1 atrasado, por favor, faça, tudo bem? Até a próxima aula. Tchau, tchau.